Aleluia! Glória a Deus. Hoje é mais um culto especial, culto de Santa Ceia. Que o Senhor abençoe a todos os dizimistas, ofertantes. Que o Senhor faça uma visitação especial na vida de cada um de vocês. O Senhor tem falado muito comigo no livro de Isaías. Na sexta-feira eu já preguei sobre Isaías. E o Senhor continuou falando comigo nesse livro. Então, mais uma vez, nós vamos falar sobre ele. Eu quero que você abra aí a sua Bíblia em Isaías 54. Enquanto isso, eu quero orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, nessa noite, engrandecemos o teu santo nome, Senhor. Declaramos, Pai Santo, que não há outro Deus além de ti, Pai. Só o Senhor, Pai, é o nosso Rei, o nosso Senhor, aquele que nós amamos, a quem nós adoramos e dedicamos a nossa vida a ti. Pai, obrigado por esta casa de oração chamados por Cristo. Obrigado, Senhor, porque aqui o Senhor tem nos sustentado, aqui o Senhor tem nos alimentado espiritualmente e aqui o Senhor tem nos deixado em pé. Ah, Senhor, obrigado. Fortalece em nós, Senhor, nossos sonhos, Senhor, os nossos objetivos, Senhor. Que nós possamos, Senhor, a partir desse entendimento, o nosso transbordar para a direita, para a esquerda, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá, Isaías 54, eu vou ler do versículo 1 até o 3. Canta alegremente, ó estéril, que não destes a luz, exulta de prazer com alegre canto e exclama tu, que não tiveste dores de parto. Porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda, e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não impeçais, alonga tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordará a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Amém? Então nós vemos aqui esses 3 versículos. Ele vai mostrar aqui para cada um de nós essa compreensão do que Deus espera de nós. Aqui existe uma promessa e Ele quer que nós façamos isso, para que nós começamos a olhar além, para que cada um de nós comece a transbordar, a superabundar para a direita, para a esquerda, porque é uma promessa do Senhor e o Senhor não mente, amém? Amém. Então a palavra aqui diz assim: alarga a tua tenda. O que Ele quer dizer com essa palavra, essa direção, alarga a tua tenda? Às vezes nós vamos entender que é somente alargar a casa, porque naquela época viviam-se em tendas. Mas aqui eu quero entender que o Senhor, Ele quer superabundar, e eu vou entender que aquele lugar está pequeno para o que o Senhor quer fazer. E quando eu começo a olhar para nós começamos também a ter esse entendimento. Deus não mente, existem algumas promessas que é para hoje. Algumas promessas que é para se viver nesse tempo. Ele diz aqui: firma bem as tuas estacas, para que transbordem. Diga, transbordem. Transbordem. Para a direita e para a esquerda. E isso é muito bom. O irmão acabou de pregar aqui de 2 pessoas que mesmo com pouco recurso, elas não tiveram medo de ofertar, elas não tiveram medo de investir na obra, no sonho que estava acontecendo naquele tempo, que era a vida do Messias, a pregação do Evangelho, né? Então eu quero entender aqui que tudo é muito bom o que Deus quer fazer na nossa vida. O transbordar, sabe?
Mas nós, muitas vezes, somos tímidos. Nós ficamos meio aí inseguros. O Senhor já fez tanta coisa sobre a nossa vida até aqui. E quando eu começo a olhar que Deus pode fazer muito mais, porque quando Ele diz aqui, olha, se prepara, alarga a tua tenda, alarga a tua visão. Nós vamos entender que Deus aqui, Ele já está nos trazendo uma chave de entendimento, de crescimento espiritual e crescimento material, físico, crescimento nosso de relacionamentos. Então aqui é uma proposta muito, muito mais profunda do que a gente imagina. O projeto de Deus é que ninguém fique sem dar um testemunho daquilo que Ele tem feito para a nossa vida. Aqui quando Ele diz alarga a tua tenda, Ele está trazendo aqui para o profeta uma visão de Deus para nós. O profeta Isaías, ele vai começar a transferir o que Deus falou para ele, transferir para o povo. O projeto de Deus é que nós possamos superabundar. Então, quando eu entendo isso, eu vejo que o Senhor diz assim, olha, alarga a tua tenda, fica bem aí a estaca, quer dizer, tenha um alicerce bem firmado, porque eu quero te prosperar. E o espaço que você tem, a visão que você tem ainda é muito pequena. Você precisa começar a olhar além. Você precisa começar a sonhar em seu torno. Você olhar para você e você começar a ver o que dá para crescer, o que dá para melhorar, o que dá para fazer. E não é só na sua vida pessoal ou ministerial, mas em todas as áreas da sua vida. Nós sabemos que o Senhor, Ele vela muito pela palavra. Então, lógico que Ele começa primeiro na casa dele. O transbordo começa aqui na igreja. E a partir daqui vai para a nossa casa, vai para os nossos sonhos. No tempo de Deus, a visão de Deus para nós, não havia espaço para derrota. Amém? Então Ele sempre diz, seja forte e corajoso, porque Ele sabe o que Ele vai nos entregar. Então, vocês não entenderam, deixa eu repetir de novo. Vamos falar, não vai haver espaço para derrota, amém? Amém. Glória a Deus, não há espaço para derrota. O Senhor que prometeu, Ele não mente, Ele vai trazer estratégia, e nós vamos agarrar as estratégias, nós vamos crescer em nossos sonhos, nossos projetos, tudo que nós fizermos, crendo receberemos, amém? Porque a palavra diz aqui, alarga a sua tenda. Não tem espaço para derrota. Tem espaço somente para vitória. E nessa visão de Deus, Ele traz essa visão para o profeta. E o que o profeta sempre ele vê é a vitória. Em momento nenhum nós vamos ver o profeta Isaías falando algo que não seja vitorioso. A nossa visão também precisa ser positiva. Todas as narrativas aqui mostram Jesus vencendo sempre. E aqui eu estou falando de um profeta messiânico. Ele vai falar da vida de Jesus, ele vai apontar o caminho de Jesus, ele vai falar sobre o sofrimento, mas ele também fala sobre a vitória. Então veja que mesmo entendendo o propósito do Messias, em momento nenhum ele mostra a gente derrotado. Ele mostra Jesus sendo vitorioso, e dentro da vitória de Cristo estamos nós incluídos nessa vitória. Glória a Deus. Então nós começamos a entender aqui esse propósito, esse projeto de Deus. Sabe, ninguém olha aqui para o futuro com o Senhor, ninguém olha para frente vendo derrotas. Porque nós acabamos de cantar aqui, Jeová Jireh. Se Ele está comigo, não tem espaço para derrota. E eu vendo a vitória, a edificação, o crescimento, não tenho espaço agora para ver derrota, decepção.
O Senhor, ele foi para a cruz, mas ele prometeu para os próprios discípulos: eu voltarei. Ele já fala sobre a vitória da cruz, sobre a vitória do sacrifício. E aquilo era necessário para que nós aprendêssemos a viver o tempo da graça. Amém? Nós vivemos o tempo da graça. A graça do Senhor sobre a nossa vida. Então, com o Senhor, nós vamos trabalhando, nós vamos andando com o Senhor, sempre o Senhor à nossa frente, e essa visão sempre será que coisas boas vão acontecer. Sempre vai desembocar na vitória. Amém? Então nós precisamos entender que todos transbordarão de bênção. Por quê? Porque o Senhor não mente. E quando eu olho aqui, essa passagem aqui, eu entendo que o Senhor fala assim: olha, amplia a tua tenda, a cortina da tua habitação se estenda e não impeçais. Quer dizer, muitas vezes nós impedimos a nossa bênção. Muitas vezes nós não ouvimos a direção de Deus e nós impedimos a nossa bênção. Aqui ele está dizendo: não impeçais, firma bem a tua estaca, quer dizer, firma a tua fé, firma no teu projeto, entenda o que o Senhor está te entregando. Hoje é um dia muito especial, o dia de a gente relembrar a vitória do Senhor. Todas as vezes que nós reunimos aqui, nós lembramos da vitória do Senhor. E então aqui, ele está falando sobre transbordarão de bênção. Muitas vezes, a gente tem um entendimento meio enganoso de que ser cristão é só aprovação. E ser cristão não é só aprovação. Tem bênção, tem superabundância. E quando ele diz: olha, larga a sua visão, porque cada vez que nós entramos na guerra, nós entramos com o Senhor, amém? E ele não perde batalha, não é? Amém? Então nós vamos vencer. Nós não podemos deixar o pessimismo nos parar. Nós precisamos andar de fé em fé. E a fé no que o Senhor prometeu, ela vai fazer com que cada um de nós vamos crescendo cada vez. Um pouco antes aqui, vamos voltar um pouquinho para trás, Isaías 32. Eu quero ler só o versículo 18. Então, um pouquinho antes aqui, eu vou ler. O mesmo Elias, 32, perdão. Isaías 32, versículo 18. Ele está aqui falando, um pouquinho antes do 54 que nós lemos. Isaías 32, 18. E o meu povo habitará em morada de paz, e em morada bem segura, e em lugares quietos de descanso. Aleluia, glória a Deus. Olha que promessa linda. O profeta, ele vê aqui no capítulo 32, o que a promessa de Deus tem para seu povo. Aqui ele está anunciando a vinda do Senhor, o sacrifício, a salvação, e que chegará o tempo que nós viveremos dessa forma. Sabe, quando você fala para a pessoa assim, a paz do Senhor, essa paz só entende quem é cristão. Essa paz só entende quem depende totalmente de Deus. Ainda que lá fora está difícil, ainda que lá fora tem carestia, ainda que nós lutemos todos os dias, mas eu entendo essa paz do Senhor. Então aqui nesse momento, no versículo 32, né, ele está mostrando a visão do profeta para o futuro, que seria o tempo da graça. Ele está dizendo: olha, depois que o Senhor vir, depois que o Senhor vencer, esse povo viverá da graça. E nós somos esse povo que entende o sacrifício de Jesus, que entende o valor do sangue de Cristo. O Senhor diz assim: bendito aqueles que creram e não viram. Aqueles que não viram, mas creram. Essa é a parte certa. Muitos, nós não vimos, mas nós cremos no que a Bíblia fala.
Então aqui ele está dizendo sobre o tempo da graça. Nós vivemos esse tempo. O local de paz é o estado de espírito. Ainda que lá no mundo está fervendo, nós estamos com a paz de Jesus. Porque nós sabemos da vitória. Então essa paz de Cristo que o mundo não conhece, essa paz está dentro de nós. Aleluia, glória a Deus. Então quando Deus manda largar a tenda, o lugar da sua habitação, o profeta, ele vê o projeto de Deus para nós. E ele diz aqui, o meu povo habitará em lugar de paz. Então agora o Senhor já tem tudo desenhado e dá ordem. Olha, é tempo de você alargar sua tenda. É tempo de você esticar mais um pouco a sua visão. Qual que é o sonho seu que está enterrado? Por que você enterrou esse sonho? Ei, eu tenho além. Eu tenho mais para te entregar. É isso que o Senhor está dizendo aqui. Alarga a sua tenda, alarga a sua visão. Alargar a tenda é alargar a visão em sua volta. É ter um lugar seguro, tranquilo, que é a nossa congregação. Aqui é um lugar que todo mundo chega, fica em paz. Sente bem, sente à vontade, sabe que vai receber uma palavra, um sorriso, um abraço amigo, um conselho. Então aqui é esse lugar, a congregação é esse lugar de paz também. E esse lugar de paz, ele precisa estender na nossa casa, porque a paz do Senhor, ele nos alcança em qualquer lugar, porque é aqui, ó, no interior nosso. A gente pode estar com problema, chorando, com dificuldade, mas o Senhor está conosco, e Ele vai dizer, calma, eu já venci. Então eu não preciso mais morrer de tanta preocupação, eu não preciso me desgastar tanto. Sexta-feira eu falei sobre a correria, o desgaste da correria. Sim, eu preciso trabalhar, eu preciso correr atrás, mas eu preciso fazer tudo isso com equilíbrio, com a paz do Senhor dentro do meu coração, sabendo que Ele está na frente de tudo, e o nosso general, ele nunca perdeu batalha, amém? Então Ele está sempre na nossa frente, Ele está sempre projetando, e às vezes alguma coisinha que você sonha e projeta não deu certo, não é porque Deus quer te castigar, mas é porque Ele sabe que ainda não está na hora certa. Mas no tempo certo, na hora certa, você vai receber. Então entenda, comece a alargar a sua visão. Hoje você tem um lar, e dentro desse lar tem Jesus. Hoje você tem uma igreja, dentro dessa igreja tem Jesus. É o que precisamos. É o que nós pretendemos agora, daqui por diante, passar essa visão para novas pessoas. Jesus, Ele entra na nossa casa, na hora da nossa oração, na hora que nós estamos cantando um louvor em casa, na hora que nós estamos no nosso devocional. Jesus, Ele está o tempo todo, e Ele não é mal educado, então Ele vai dizer o quê? Eis que estou à porta e bato. Então, se eu abrir, Ele entrará e ceará comigo. Então, o Senhor está o tempo todo, mas agora Ele está dizendo, ei, filho, filha, alarga a tua tenda, porque o que eu quero fazer não vai caber onde você está. Eu andei observando algumas coisas. Desde o primeiro culto nosso aqui oficial, que foi o culto de inauguração ano passado. Primeira pessoa que veio com essa profecia foi a apóstola Regina. Ela falou assim, aqui não vai caber de gente. Quem lembra? Eu lembro, eu nunca esqueci. Aí o próximo a pregar foi o pastor Marcelo. Falou a mesma coisa. Aqui não vai caber de gente. Vocês vão ter que fazer 2 cultos. Aí veio aquele pastor, aquele moreninho, Guilherme. É Guilherme o nome dele? Geraldo. Ele disse, gente, eu vejo aqui muita gente que não vai ter cadeira suficiente. Todos que vieram nesta igreja, e o último foi o pastor Max, ele disse a mesma coisa. Ele falou, gente, eu vejo aqui essa igreja crescendo. E eu fui olhando e observando o que o Senhor fala, larga a sua tenda, e todos os pastores que vieram aqui profetizaram isso.
E aí eu entendo o tempo que nós ficamos abatidos, desanimados, quase não vinha mais na igreja, assistia o culto de vez em quando. Sabe por quê? Existia uma guerra espiritual pela sua alma. Porque você que começou aqui na igreja desde o começo, o Senhor fez um projeto para você. Amém. O Senhor te fez árvore frutífera. Então você vai sim dar frutos. É você que vai trazer pessoas de fora. É você que vai saquear pessoas que estão no mundo perdidos e ainda não entende por que esse povo da igreja está todo domingo reunido, mas quando eles começam a receber a palavra, a comer o maná, eles vão entendendo e a vida vai mudando. Nós fomos chamados para ser discípulos de Jesus. E agora, para este próximo ano, o primeiro ano, o que o Senhor falou para nós? Que era o ano de cura. Segundo ano, nós já vamos entrar. E o Senhor quer transbordar. Aleluia. Porque quando o Senhor mandou abrir aqui esse lugar, o Senhor falou que o primeiro ano era de cura, mas o segundo ano de crescimento. E Deus não mente, então nós estamos sendo curados. E a maior batalha foi esse período antes da gente começar a oração. Esse período que nós começamos, de julho até setembro, orando, segunda, quarta e sexta, é para derrubar essa visão de esfriamento da igreja. E já está acontecendo, amém? A igreja está aquecendo mais uma vez. A igreja está sonhando novamente. A igreja, ela já quer algo a mais. Então o Senhor diz aqui, ei, alarga a sua tenda, alarga a sua visão. Deus tem muito mais para entregar. E a obra de Deus, ela não é mal acabada. A Bíblia mesmo diz, buscai primeiro o reino do céu e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Isso sabe o que quer dizer? Olha, trabalha para mim que eu vou trabalhar em todos os seus projetos, amém? Essa é a visão de Deus. Então aqui o profeta tem essa visão positiva. O mesmo Isaías, aqui do 32, é o mesmo do 54, que ele diz aqui no 32, o povo de Deus habitará em lugar de paz, morada segura, lugar tranquilo, glória a Deus. Agora eu vou entendendo que o Senhor, ele vem trabalhando na nossa mente, no nosso coração, e isso nos traz paz no nosso coração. Porque eu sei que quem está cuidando de mim é Jesus. E isso me traz segurança. Segurança na minha mente, nos meus pensamentos, no meu coração. Eu me sinto em paz. Porque a palavra me dá esperança. Sabe por quê? Porque esta promessa é para o povo de Deus, amém? O povo de Deus alargará a sua tenda. O povo de Deus vai aumentar o seu projeto. O povo de Deus vai aumentar a sua casa, seus sonhos. Sua igreja recebe, realiza o seu sonho. Põe o seu sonho em prática. Porque o Deus que promete, ele não mente. Mas se você ficar com uma visãozinha pequena, apertada, querendo ficar só nesse lugarzinho aí de conforto, não tem como ele superabundar. Ele vai fazer cada um de nós crescer, se a gente deixar. Se a gente chegar e falar, Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu quero. E a partir daí, nós vamos voar. Depois de setembro, entenda o que eu estou falando. Depois de setembro, a igreja vai voar, amém? Amém. Glória a Deus. Então, isso traz paz no nosso coração, porque esse é o plano de Deus para nós. Isaías 33, 6 agora. Vamos lá. Isaías 33, capítulo 6. E haverá estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria do Senhor. É o temor do Senhor será o seu tesouro. Então ele está falando mais uma vez aqui sobre abundância e sobre estabilidade. Senhor, eu quero estabilidade. Senhor, eu quero, Senhor, poder sair, ir para a casa do Senhor, ir passear, ir pregar. Eu quero
ter a estabilidade. Então o Senhor está dizendo aqui que nós teremos essa estabilidade. Então nós não precisamos nos preocupar, porque o Deus que promete é o Deus que não mente. É uma visão positiva, mais uma visão. Essa é uma palavra de Deus para o profeta e do profeta para nós que cremos na Escritura. Então nós estamos aqui começando a entender esse recado de Deus através do profeta Isaías, que é um homem de Deus e pregou e profetizou naquele tempo para o tempo de hoje. O tempo da graça, o tempo que nós vivemos da graça do Senhor. Provérbios 14, 26 diz assim: no temor do Senhor, a firme confiança ou forte amparo. E isso é refúgio para os seus filhos. Entenda que muitas vezes, na nossa correria, no nosso dia a dia, a nossa visão fica tão pequena, tão estreita, que a gente para de sonhar. E às vezes nós esquecemos que nós temos sonhos maiores. E o Senhor pode nos entregar. Eu não sei qual que é seu sonho, mas o Senhor sabe, então começa. E aqui quando ele fala do temor do Senhor, não é no sentido de medo, não, mas ele se refere ao profundo respeito, à reverência que nós temos com Deus, o reconhecer que a sua santidade, o reconhecer a autoridade dele, a grandeza dele, é entender que ele pode fazer tudo, é submeter, é curvar-se à sabedoria do Senhor. Alarga a tua tenda, alarga a tua visão, aumenta os seus sonhos. Quanto tempo você não sonha de verdade e não corre atrás dele? Às vezes o sonho é um passeio na praia, quem não quer? Passeio, ficar uma semana na praia. Mas como que eu vou realizar? Eu vou atrás. Senhor, me dá condição, eu vou atrás do pacote, eu vou fazer, eu vou realizar e vai acontecer. Às vezes o sonho é uma casa, às vezes é um carro, às vezes é construir uma família, começar um casamento. Mas Deus, Ele quer que você sonhe, porque Ele está dizendo aqui, olha, larga a sua tenda, porque o que eu vou fazer é maior do que você imagina, amém? Glória a Deus. Então aqui Ele está dizendo que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é viver sobre a aliança de Jesus, sobre a graça do Senhor. E esse é o tesouro do coração daquele que crê no Senhor, que é o temor. E ele nos leva, esse temor nos leva para o caminho certo. O nosso temor ao Senhor, a nossa reverência, a nossa fé ao Senhor, ele não deixa mais a gente ir para caminho torto, não. Como diz a linguagem do jovem, com o Senhor o papo é reto. Não tem direita nem esquerda, vai. Senhor, aqui está meu sonho, aqui está meu projeto. Mas o Senhor diz, alarga a tua tenda. A igreja, ela vai lotar. Vai, porque o Senhor não mente. E Ele está dizendo, alarga a tua tenda, abra a tua visão, abraça esse projeto. Porque aí, trabalhando com o Senhor vai trabalhar muito mais nos seus projetos. Coisas que você nunca imaginou, o Senhor vai te entregar. E nós precisamos ter esse entendimento, sentir essa presença do Senhor. Esse é o nosso tesouro. Sentir o Espírito Santo falando, esse é o nosso tesouro, essa é a nossa alegria. Houve um tempo em que a igreja passou mesmo, bem apurada, apertada. Gente, nós pagamos o ar, falta só mais uma. Esse mês e a outra já vencemos, já passou um ano. Nós compramos o ar-condicionado em 12 meses, já foi. Agora nós vamos sonhar mais. Agora nós vamos sonhar com a caixa de som. Agora nós vamos sonhar com a mesa de som. Então o Senhor está dizendo, olha, amplie a sua visão, amplie a sua tenda. Comece a olhar outras coisas novas aqui. Tanto aqui na igreja quanto na sua casa. Comece a sonhar. Nós somos o povo de Deus, que aguarda a Jerusalém celestial. Então aqui é passageiro, mas o tempo que nós estivermos aqui, nós vamos viver na presença do Pai,
nós vamos viver entendendo que o Senhor quer superabundar a nossa vida. Isaías 54, de 1 a 3, que nós já lemos, ele vai falar sobre prosperidade. E ele diz o quê? Não impeçais. E Deus olha essa comunidade aqui e traz essa palavra para nós, que é o povo de Deus, a igreja de Cristo. E essa prosperidade é para nós. Essa prosperidade de alargar a tenda, de alongar a sua estaca, de firmar bem. Sim, nós fazemos parte dessa comunhão com Cristo. Todas as vezes que nós reunimos aqui, nós vamos entendendo que nós somos o corpo. E um acolhe o outro, um conversa com o outro, um apoia o outro. Isso é ser corpo. E com nós aqui é assim. Lógico que todos os irmãos, às vezes um dá bem mais com o outro. Eu estava olhando há poucos dias uma família grande, né? De 11 irmãos. Cada um do jeito, cada um falando uma coisa, mas no final todo mundo se concordava. E é assim. Isso é comunidade cristã. Isso é comunhão do corpo de Cristo. Então entenda, nós fazemos parte dessa comunhão. Nos cultos, nas orações, nas reuniões, nas vigílias, nos discipulados. Nós fazemos parte desse corpo de Cristo. Então o Senhor nos plantou aqui na casa de oração de uma forma muito peculiar. Ele chamou cada um. Ninguém aqui recebeu assim um convite formal. Olha, você tem que vir, porque não. O Senhor chamou. A ponto de incomodar uns a voltar para casa própria. Fala, Jesus. Então aqui a gente vai entendendo que Ele que nos chamou, Ele nos deu um propósito, né? O primeiro ano de cura, o segundo ano de crescimento. Por isso nós já veio aqui essa palavra. Já preparando a nossa mente e nosso coração para o ano que vem. Alarga a tua tenda. Se prepara. É o ano do crescimento, o ano do transbordo. E as profecias de crescimento, elas não pararam em nenhum momento aqui nesta casa de oração. E é por isso que nós precisamos também ter essa ação. Não é só receber a palavra, ir embora e pronto. Não. Nós precisamos começar a agir. Sabe? Ampliar nossa visão de crescimento da igreja, da nossa casa. Entender que a prosperidade do Senhor é para agora, é para ontem. Que o Senhor, Ele diz assim. Quando eu batizei, Ele disse para mim: filha, corre que eu tenho pressa. E essa palavra, ela ficou no meu coração. E nunca foi a primeira vez que eu ouvi a voz do Espírito Santo, bem clara, bem forte, quando eu desci as águas. Corre que eu tenho pressa. Muitas vezes a gente fica enrolando. A gente fica, depois eu faço. Talvez depois não dá tempo. Então aproveita que Deus está te entregando agora, nesse momento. Nós queremos ver a realidade em nós nesse tempo. Nós queremos ver essa abundância em nós nesse tempo. Não é para amanhã, não. É para nós agora. Às vezes a gente pensa, Deus vai fazer igual fez com aquele povo do deserto 40 anos depois. Não. O Senhor tem pressa. Ele quer nos entregar as coisas agora. Então, uma tenda bem construída, bem firmada, ela não será derrubada. Então, a minha fé tem que estar firmada na palavra. A estaca minha é o próprio Senhor que me faz ficar em pé. Por isso, a nossa casa, ela nunca será arrancada do lugar, porque nós somos bem firmados em Cristo, amém? Ou seja, aqui vemos a ideia de estabilidade, de segurança, de algo permanente. Salmo 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião. Glória a Deus. Que não se abalam, mas permanecem para sempre. Cada promessa que o Senhor tem aqui é para nós. Agora nós temos crido bem nessa promessa? Vamos crer, vamos botar em ação. Nós precisamos ser esse que não se abala. Nós temos crido na promessa do Senhor, ainda que na dificuldade. Nós temos crido na promessa do Senhor, ainda que o inimigo plante desânimo no nosso coração. Nós levantamos, repreendemos e seguimos.
porque nós sabemos o que o Senhor tem prometido para cada um de nós. Nós veremos essa vitória. Já vivemos no tempo da graça. O Senhor, Ele é a nossa confiança. O Senhor, Ele tem nos entregado aqui esse propósito. O Senhor é a nossa confiança. O Senhor é a nossa força. Alarga a tua tenda. Fica bem as tuas estacas. Porque o ano segundo desta casa, ela vai nos prosperar em todas as áreas. Para a direita, para a esquerda, os ministérios vão estabelecer. Os ministérios que estavam parados, eles vão começar a bombar. E em nome de Jesus, a nossa vida pessoal vai crescer. Amém? Eu quero convidar aqui o louvor. O Senhor, Ele é o nosso lugar seguro. O Senhor, Ele quer nos transbordar para a direita, para a esquerda. O Senhor, Ele quer falar com você no particular. Jesus, quando Ele morreu na cruz, foi justamente para que nós não tivéssemos medo. Tanto os salmistas quanto os profetas, eles falam da vitória da cruz, da vitória do Senhor. Quando Isaías profetiza, larga a tua tenda e firma bem a tua estaca, ele já tem a visão de hoje. Hoje. O transbordar, o prosperar é a partir de agora. O subir aqui e dar testemunho do que Deus está fazendo é a partir de agora. Então agora nós entendemos que o que lá atrás era um sonho, hoje ele pode se tornar uma realidade. Porque nós já vivemos a realidade messiânica. Nós já vivemos aqui a vitória de Cristo. Nós já vimos a vitória do Messias. Naquele tempo ele anuncia essa vitória do tempo da graça do Senhor. Mas agora, Jesus já veio. E por isso nós estamos aqui, para dar esse testemunho. Fique em pé para nós adorarmos o Senhor. Sabe, nosso maior testemunho é pregar o Evangelho. É ganhar as pessoas, sacudir, abalar o inferno. Ide, pregai o Evangelho. Você faz parte da grande comissão. Você está pronto? Você está pronto para crescer? Você está pronto para entender que a partir de agora as coisas mudarão de uma forma tão rápida que você não vai nem entender? O Senhor te chama agora para fazer parte desse processo. Transbordar. De todas as alturas. Santo Deus, Santo Deus. O Senhor disse que todas as vezes que nós reuníssemos, como nós estamos aqui hoje, que nós reuníssemos, que tomássemos a ceia em memória dele. Ei, chega, lava, 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 lava. Todas as vezes, em memória de mim. Lembra que você está no tempo da graça. Lembra que o Senhor morreu por você. Lembra que o Senhor te chama agora para crescer. O sacrifício da cruz foi o suficiente. Jesus te chama hoje para trazer à memória tudo aquilo que Ele viveu por você, que Ele morreu por você. E Ele diz: filho meu, filha minha, não temas, é grande a obra que eu tenho contigo. Não temas, porque o que eu tenho feito e o que eu vou fazer é maior do que você imagina. Meu sangue não foi em vão. Você faz parte da grande comissão. Você faz parte do crescimento. Rei, chega, lava, 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 lava. Hoje é dia da Santa Ceia. Hoje é dia de fazer parte desse corpo de uma forma muito especial.
Lembrar do Senhor, os feitos, o que Ele fez por nós. Lembrar que Ele venceu a morte. Ele ressuscitou e voltará. Você que está pronto para tomar ceia, vamos fazer agora, em memória do Senhor.